Pessoal, tudo bom? Olha, como a gente não conseguiu ter aquela aula teórica de revisão, então eu resolvi fazer esse vídeo rapidamente, apenas para pontuar alguns aspectos, principalmente em relação à parte quantitativa, tá? Que vocês podem estar com dúvidas. Então vamos lá, pegando aqui as questões 7, 8 e 9. Questão 7. De que modo 5 litros de solução de carbonato de sódio de concentração 0,1 molar pode ser preparada a partir do reagente sólido? Então, aqui ele pede para a gente considerar uma substância primária, ok? O que isso quer dizer? Aqui a gente entra dentro daquela discussão da diferença entre um padrão primário e um secundário. O padrão primário, em geral, é um reagente que apresenta elevado peso molecular, ele é bastante estável ao ar. Então, aquela massa que a gente pesa e dilui em um volume qualquer, a gente já pode garantir que ele vai ter a concentração desejada que foi calculada inicialmente, tá? É diferente, por exemplo, de quando eu utilizo uma solução de hidróxido de sódio. O que acontece com o hidróxido de sódio? Bom, ele, para começar, ele absorve bastante umidade, é higroscópico. Então, quando a gente faz a pesagem, no próprio momento da pesagem, entre a pesagem, a transferência para o balão, o processo de diluição da solução, o preparo em si, a gente não pode garantir que aquela massa que nós pesamos e diluímos vai dar a concentração que foi calculada. Porque o hidróxido de sódio ele não é um padrão primário. Ele não apresenta elevado peso molecular e nem aquela estabilidade como um biftalato, por exemplo, que é um dos padrões primários mais conhecidos, certo? Então, por isso que aqui eu coloquei a pergunta, uma solução de hidróxido de sódio pode ser preparada para a padronização de outras soluções? Pode, desde que inicialmente o hidróxido seja também padronizado. Então, essa padronização a gente faz com titulação, né? Vocês devem lembrar. Então, uma vez que eu tenha padronizado o hidróxido de sódio, ele não será um padrão primário, ele será um padrão secundário. Mas desde que eu já faça a correção da sua concentração, então a gente consegue sim padronizar outras soluções a partir de uma solução de hidróxido de sódio. A diferença é essa, o padrão primário a gente consegue determinar imediatamente. Pesamos a massa, diluímos em balão, a gente já tem a concentração desejada. No caso de um padrão secundário, como hidróxido de sódio, nós precisamos ainda fazer um processo de padronização via titulação, tá certo? Então, essa questão é um exemplo disso, de uma preparação de uma solução de carbonato de sódio considerado uma substância padrão primária. E o cálculo é bem simples. A gente vai relacionar, então, o número de mols. Coloquei aqui. Bom, número de mols do carbonato de sódio, a gente pode pensar em termos de massa sobre massa molar ou concentração vezes volume, se nós estivermos usando os dados de titulação. Tá? Então, a gente vai partir disso. No padrão primário, a gente utiliza essa relação. Então, o que é que nós temos? Massa sobre massa molar, C vezes V. Então, eu tenho que a massa vai ser a massa molar vezes o volume vezes a concentração. Tem uma concentração da solução, questão 7, 0,1. Temos o volume em litros, que quero que seja preparado, e nós calculamos, então, a massa molar do carbonato de sódio, 23 vezes 2, carbono 12, mais oxigênio 16 vezes 3. Vai dar 106 e a gente encontra essa massa. Então, o que é que a gente poderia fazer na preparação dessa solução? Simples. Por se tratar de um padrão primário, basta pesar 53 gramas na balança analítica e diluir para um balão, supor, né? E diluir para 5 litros de solução. E ao fazer isso, sem necessidade de uma padronização secundária, vamos dizer assim, eu já sei que nós vamos ter uma concentração carbonato de sódio solução 0,1 mol por litro. Tá? A ideia é essa. Basta vocês fazerem esse cálculo e dizer que eu vou precisar apenas pesar 53 gramas do carbonato e diluir para 5 litros. Ok? Questão 8. Questão 8 é uma questão clássica. Fenolftaleína será o indicador utilizado em uma titulação de 20 ml de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Olha o que eu falei lá em cima. Hidróxido de sódio pode ser empregado para padronização de soluções?
Aqui poderia ser uma situação. Eu já tenho uma concentração conhecida do hidróxido de sódio. Não, mas é que eu estou invertendo. Na verdade é o seguinte, eu poderia, se eu tivesse uma concentração conhecida do hidróxido, uma solução já padronizada, eu poderia sim descobrir a concentração do ácido clorídrico utilizando essa mesma relação C1V1, C2V2. Mas o que eu quero aqui é outra situação proposta. O que eu estou perguntando a vocês é o seguinte, eu tenho 20 ml de ácido com essa concentração e eu quero titular com hidróxido de sódio 0,05. Será que eu já consigo, antes de iniciar o procedimento, saber qual é o volume que eu tenho a adicionar para observar a mudança do indicador? Acho que vocês devem se lembrar que em alguns procedimentos que vocês fizeram, eu já chegava a dizer, ó, o volume esperado é o volume tal. Você deve titular mais ou menos em torno, vamos supor, 7,5, 10 ml, vai ser o ponto de viragem. Então, essa previsão era possível simplesmente fazendo esse cálculo aqui, C1V1, C2V2. Então, os dados, informações para o ácido, informações para a base, eu quero encontrar o volume, então o volume seria aproximadamente 4 ml, certo? Nesse caso, observem que eu não precisei fazer a conversão de ml para litros, porque, no caso aqui, eu tenho uma concentração que pode ser cortada com outra, certo? Então, cortou mol com mol e a gente obtém um resultado que é apenas ml. Tá? Sempre tenham cuidado com essas transformações aqui. No C1V1, C2V2 não é preciso, mas em outros cálculos a gente pode precisar sim transformar de ml para litros. Só isso, pessoal. Isso aqui é um exemplo clássico de um processo envolvendo titulação. Tá? E, finalmente, vamos lá, na determinação de CO2, 50 ml de amostra foi titulada com hidróxido de sódio, já padronizado naturalmente. Ao final do processo, o volume lido na bureta foi de apenas 0,6. Determine a concentração do CO2. Essa é a situação que eu falei para vocês. Já tem um padrão secundário de concentração conhecida e a partir dele eu quero determinar a concentração do analito, que no caso é o CO2. Então, o que é que nós vamos fazer? Voltando aqui. Bom, a gente pode estabelecer que o número de mols de CO2 na reação 1 para 1 é igual ao número de mols do titulante, né? Então, a gente busca novamente aquela relação, só que agora para espécies diferentes. O número de mols do CO2 eu vou pensar em termos de massa sobre massa molar, mas o número de mols do hidróxido eu vou pensar em termos dos dados da titulação. Concentração do hidróxido vezes o volume que foi titulado, que aqui a gente pegou apenas um volume, mas lá vocês fizeram as duplicadas. Então, CO2, massa molar 44, concentração do hidróxido pela questão é 0,1, confere, e o volume da titulação foi de 0,6 ml. Vejam que aqui eu já fiz a conversão para litros, tá? Porque aqui sim a gente precisa ter o cuidado. Porque este valor em litros, né, deve cortar aqui com o mol por litro da concentração, e mais à frente, se a gente faz aqui análise dimensional, nós temos também que este mol é cortado com este mol aqui do gramas por mol da massa molar. E assim a gente obtém um resultado que é apenas em gramas. Tá? Tenham muito cuidado com essas transformações. Então aqui é preciso sim converter de ml para litros nesses cálculos. Tá? Ao fazer isso, a gente obtém então a massa do CO2, 0,00264 gramas. Mas essa massa, ela estava em 50 ml da amostra. Ok, então eu faço a relação para 1000 para saber a sua concentração gramas por litro. Tranquilo? 1000 ml, 1 litro, tem a concentração gramas por litro. Se eu quiser saber já a concentração em ppm, a gente pode até fazer o seguinte, lembre-se que ppm seria miligrama por quilograma, mas eu também posso pensar assim, o que é o ppm? É partes por milhão. Então a gente pode fazer uma relação parecida aqui embaixo, tá? Que vai ficar o quê? Essa massa está para 50 gramas, considerando a densidade da água igual a 1, né? Então, essa massa está para 50 gramas, eu quero saber qual a massa correspondente a 1 milhão de gramas, partes por milhão, 10 a sexta. Então, fazendo aqui a regra de 3 simples, a gente encontra essa concentração de aproximadamente 53 ppm. Tranquilo? E, finalmente, eu também pedi a concentração mol por litro.
Então, vocês guardem essa relação aqui. Para diferenciar, eu coloquei assim, concentração molar, em termos de número de mols, é o CN. Concentração gramas por litro é apenas o C. Então, sempre que eu quiser transformar de uma em outra, o valor chave será a massa molar. Então, se eu tenho gramas por litro e quero passar para mol por litro, eu divido pela massa molar e encontro mol por litro. Se nós já tivéssemos uma resposta, um resultado, uma concentração mol por litro e quisesse em gramas por litro, aí a gente faria o que? A multiplicação. E teria concentração gramas por litro. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero aí que tenha ajudado vocês. Revisem aqueles pontos que eu passei no e-mail, tá? Basicamente, vocês dando uma olhadinha no conteúdo do manual, revendo todos os pontos, vocês conseguirão fazer uma boa prova, tá certo? E é isso aí. Até amanhã.